Então, sejam todos bem-vindos, certo? A mais uma aula. Qualquer dúvida, podem abrir aqui o chat, pode falar no microfone, fiquem à vontade. Então, para quem entrou agora, a exemplo de Águida, né, esses últimos que entraram, a gente vai entrar em geografia agrária, certo? No espaço agrário. Depois a gente dá prosseguimento ao espaço agrário brasileiro. E daí depois a gente entra nos setores da economia, porque já puxa um pouquinho para a urbanização. Né? O assunto vai estar todo interligado, tá bom? Então, a gente vê hoje, certo? Um assunto ele vai estar interligado com o outro, então a gente vendo o espaço agrário, né? A gente vê o espaço agrário brasileiro, é um assunto extenso, certo? Tem muito conteúdo, tem muito pano para manga, e a gente com certeza não vamos ver ele apenas em uma aula, mas com certeza em 2 aulas, ok? Então a gente vê de princípio quais foram os fatores que contribuíram para o desenvolvimento agrário no Brasil. Né? A gente sabe que o Brasil ele é um país muito extenso em suas fronteiras, né? Em seu espaço territorial em si, seu espaço territorial ele é muito extenso, e com isso a sua diversidade, né, voltado ao seu espaço agrário. Né? Vamos ter áreas mais desenvolvidas, vamos ter áreas menos desenvolvidas, a gente vai ver também a expansão do agronegócio, como que se dá hoje nesse cenário agrário, vamos ver as lutas, né, as conquistas do espaço agrário, a questão das dificuldades com relação à reforma agrária. Então, tudo esse arcabouço está voltado dentro do espaço agrário, né, de uma forma genérica e no espaço agrário especificadamente no Brasil. Então, temos essas características, né, esses fatores que contribuem para essa importância desse espaço agrário no brasileiro. Então, de princípio, a gente vai ter um clima favorável, né? Isso veio contribuir muito para a expansão econômica, né, e a expansão da agropecuária no Brasil, né? O clima, né, um clima característico como um clima de uma certa forma, um clima subtropical, né, e tropical na sua maior parte do território. O relevo, ele vai ser bem diversificado. Em algumas áreas nós vamos ter um relevo acidentado, né? Mas para isso nós vamos ter as rotações de cultura, vamos ter as técnicas, né? As técnicas agricultáveis para aquele tipo de cultura, né? Um relevo ele vai ser temos áreas planálticas, então, consequentemente, nessas áreas planálticas, nós iremos ter um relevo acidentado, um relevo mais elevado, né, que justamente nas áreas as pessoas costumam plantar, né, em forma de rotação de cultura nessas curvas de nível, nessas áreas mais elevadas. O solo ele é fértil, né? O Brasil, tudo que se planta que se dá, café, soja, cana-de-açúcar, né? O Brasil ele tem essa vantagem de ter esse solo fértil e ser propício justamente para essa importância dessa agricultura, né? Grande mercado consumidor externo e interno, né? Então, o mercado consumidor hoje, né? A agricultura hoje, ela é voltada para abastecer tanto o mercado interno, né? Como também para exportação, a exemplo de grandes países aí desenvolvidos, que são os nossos parceiros, né? Os nossos parceiros comerciais, né? Exemplo da China, Estados Unidos e tantos outros países da Europa, né? Assim também como países do Mercosul, a exemplo da Argentina, né? Então, o nosso abastecimento, né? Esse consumo, ele vem também do agronegócio, mas ele também vem da agricultura familiar. A gente vai ver essa questão da importância da agroecologia hoje, a importância dessas ramificações dentro do setor agrário, né? A agroindústria também cresceu bastante, a agroecologia, a agricultura familiar, enfim, são vários ramos diversificados dentro do nosso espaço agrário. Certo? E a expansão da modernização agrícola.
ok? Essa modernização agrícola se faz presente hoje, principalmente nas áreas agricultáveis de grande extensão, né? Ao nosso exemplo do nosso Planalto Central do Brasil, exemplo de Goiás, Mato Grosso do Sul, as áreas também, alguns estados do sul do país, e assim sucessivamente. Então, nós temos esse apanhado de fatores que contribuem justamente para a dinâmica do espaço agrário hoje, especificadamente no Brasil, certo? Então, temos essa importância, né? Temos essas características de clima, de solo, de extensão territorial, de mecanização, essa participação do mercado interno e externo e um solo fértil, como eu já falei para vocês, ok? E daí, infelizmente, né, como a nossa industrialização foi uma industrialização, a industrialização brasileira, ela foi uma industrialização tardia, né? Quando a gente trabalha com industrialização, a gente vê isso, né, que a industrialização ela foi uma industrialização tardia. Então, isso vem afetar também, obviamente, o nosso campo, né? O nosso espaço agrário, atrasando, de certa forma, com relação a outros países desenvolvidos. Né? Por mais que seja um país que tudo nele se planta, se dá, se tratando de mecanização, né? Esse tecnicismo dentro do espaço agrário, ele veio um pouco atrasado, assim também como o nosso processo industrial, né? E os denominados tradicionais e setores modernos empregam os mais avançados recursos técnicos e apresentam elevada produtividade. Isso é um fator mais recente, né? Isso é um fator que vem se modernizando a cada dia, né? Por mais que seja gradativamente, mas nós já temos um espaço rural, né? Um espaço rural desenvolvido tecnologicamente. Essa questão dos plantations voltada justamente ao mercado externo também é uma característica do espaço rural. Apresentam estrutura fundiária concentrada. Isso é um grande problema hoje do Brasil. A nossa reforma agrária, né? Essa estrutura fundiária, ela é muito concentrada, principalmente na mão dos grandes empresários, dos grandes produtores, né? Existe uma disputa muito grande, né? Uma luta, não é nem uma disputa, assim, é uma luta, uma busca por melhores condições, por uma estratégia de vivência no espaço agrário, e que o pequeno agricultor, o indígena, o quilombola, o sem terra, né, voltando para os nossos movimentos sociais aqui, os movimentos feministas, os movimentos das minorias, a exemplo dos quilombolas e dos indígenas, vem sofrendo. E um cenário atual que a gente pode ver hoje dentro dessa estrutura fundiária concentrada é voltada à nossa região norte, o nosso bioma, né, amazônico, que vem sofrendo essa especulação diante dessa expansão agropecuária, dessa expansão agrária, de forma a afligir, né, a minoria que é os nossos indígenas, os nossos povos indígenas hoje. O setor agropecuário rende grandes superávites. Hoje a nossa economia, né, uma das categorias, né, uma das marcas da nossa economia hoje, ela, grande parte, ela é voltada para o setor agropecuário e, em seguida, para o processo para a nossa industrialização. Então, hoje nós temos 25%, até mais, né, esses dados o IBGE sempre está atualizando, do nosso produto interno bruto. Então, essa importância do setor agropecuário é de grande valia para o desenvolvimento econômico do país. Não é à toa que o governo, né, ele está muito voltado, muito preocupado justamente a essa questão agropecuária, essa expansão da fronteira agropecuária, né? Mas eu não sou contra que, digamos assim, que não desenvolva a economia através de agropecuária. A gente pode desenvolver a economia, obviamente, através de agropecuária, mas que nós saibamos trabalhar também o desenvolvimento sustentável. Para crescer, não é obrigado você desmatar. Você pode crescer, você pode contribuir para
esse desenvolvimento econômico, mas de uma forma sustentável. Mas parece que está incutado na cabeça do brasileiro, né? Assim, sociologicamente também, como que para crescer, para desenvolver, vai ter que desmatar, né? Infelizmente, isso é um problema crônico, estrutural, né? Que já vem há décadas, né? A partir desde o descobrimento que se tirou o primeiro pau-brasil, já começou o processo de exploração no país, ok? E daí a gente tem vários elementos, né? Vários produtos agrícolas que eles são destaque no setor agropecuário hoje, no setor agrário do país, né? Nós vamos ter a soja, o café, a laranja, a cana-de-açúcar, milho, feijão, que são produtos que se destacam hoje dentro do agronegócio, né? Dentro da produção agrária do país, para a produção interna, como também para abastecer o mercado externo. A produção de trigo, ela vem apresentando alguns problemas, pois é um dos produtos de importação, né? Porque a gente também não só exporta produtos, mas nós também importamos produtos, matéria-prima, né? Então, os produtos brasileiros, né, eles sofrem com a prática protecionista, que são algumas barreiras alfandegárias, né, por parte das nações ricas com barreiras não tarifárias, com barreiras sanitárias e fitossanitárias, que correspondem às normas aplicadas. Vejam o que significa. As normas aplicadas com o objetivo de impedir a comercialização internacional de mercadorias passíveis de provocar contaminação oriundas de animais vivos não vacinados ou de plantas, fungos, bactérias, enfim, e agrotóxicos. Isso é o que a gente vem enfrentando hoje no nosso cenário agrário brasileiro, né? Quando a gente teve aquela grande pandemia, né, aquele grande problema, aquele surto da febre, da gripe aviária, dos suínos, né, essas barreiras alfandegárias, elas foram importantes, né, e elas se destacaram, alguém dizendo que não vai assistir aula, depois eu respondo. Então, essas barreiras, elas se destacaram justamente nesse sentido, uma forma de barrar, né, a contaminação de alguns produtos vindos daqueles países que estavam passando por um problema de pandemia. Isso a gente passou logo agora, né, nesse processo do coronavírus. Alguns produtos, né, eles foram em alguns países que, quando surgiu, né, naqueles países asiáticos, que estava o boom do Covid, antes de chegar aqui no nosso Ocidente, então, alguns países barraram alguns produtos que vinham daqueles países. E quem é responsável, né, a Organização Mundial do Comércio, ele faz essa fundamentação, certo? Ele é encarregado por isso. Outra questão importante é com relação aos nossos agrotóxicos. A gente vai ver lá na frente tratando a questão dos transgênicos, né? Hoje, o Brasil, ele é líder, né? O Brasil hoje ele é líder em liberação de agrotóxicos para cuidar da nossa agricultura. Infelizmente, ele ainda se destaca. E também, isso, pessoal, são todas as características, a gente vai ver a fundo mais lá na frente, do nosso espaço agrário, né? E também, uma das características que há entraves à expansão agrícola, como o endividamento dos produtos, né? Bem como a nossa estrutura fundiária concentrada. Isso é bem o nosso cenário, essa estrutura fundiária fragilizada, essa estrutura fundiária, ela concentra, ela flagela, ela é responsável por essa desigualdade social, né, econômica, estrutural, de certa forma, desigualdade. Quando a gente fala de desigualdade social, a gente está acarretando todas essas categorias, ok? E, em seguida, né, nós vimos com relação à nossa pecuária brasileira, né? Quando a gente fala do espaço agropecuário brasileiro, nós falamos da nossa agricultura, né, dos produtos agricultáveis, e também falamos da pecuária,
né? Como é que está o cenário hoje, né? Então, a pecuária brasileira ocupa um lugar de destaque no espaço mundial, principalmente no de aves e criação bovina, né? O Brasil hoje ele se destaca como um país de grande exportador de carne bovina, carne suína também, faltou acrescentar aí, né? E o setor aviário, né? Então, da avicultura cresceu bastante nesses últimos anos e serve de exportação, isso contribuindo para o aumento da nossa economia no setor agropecuário, né? A gente vê aí dentro dessa agropecuária dois tipos de forma de criação, né? A gente vai ver a criação em forma intensiva e a forma extensiva, né? A criação intensiva, quando se cria-se com muitos cuidados em estábulos, tem todo aquele ordenamento, tem veterinário para cuidar daquele tipo de rebanho, porque aquela carne ela vai para exportação. Fica uma parcela para o nosso consumo interno, mas a grande maioria dela vai para exportação. E também, quando ele é criado de forma extensiva, né, não requer tantos cuidados como de forma intensiva, né, criado em grandes pastos. Isso a gente já vê desde o nosso ensino fundamental, né, nunca esquece quando a gente vê a agricultura, agropecuária intensiva e extensiva, assim também como o espaço, a nossa agricultura, né? Então, várias medidas foram tomadas para melhorar a qualidade do gado e erradicar doenças que impedem sua colocação no mercado internacional, por causa justamente das barreiras sanitárias, como o combate à febre aftosa. Então, não sei se vocês já viram, né? O governo, ele sempre tem todos os anos, né, junto com a Emater, junto com a Organização Mundial da Saúde, o setor sanitário, né, ele faz a campanha da vacinação contra a febre aftosa. Né? Então, todos os agricultores, todos os criadores que têm criação de gado, ele tem por obrigação de vacinar seu gado. Aquele agricultor, que for aquele criador que for pegue, né, que saiba que não tenha vacinado seu gado, ele sofre algumas consequências, porque isso é uma das iniciativas do governo, né, do estado, de uma forma geral, para cuidar desse gado, justamente, que ele vai servir muitas vezes até para o abate, para o consumo diário. Então, isso é uma estratégia, né, estatal para cuidar desse gado que muitos servem para nossa exportação, ok? Vamos lá. Então, a gente entra na questão do nosso agronegócio, né? Que vem a ser o agronegócio. Então, o agronegócio é uma das características do nosso espaço rural hoje, né? E que vem crescendo, principalmente nos nossos últimos anos. Ele é formado por um conjunto de atividades interdependentes que tem em seu centro a agropecuária. Certo? Então, o centro do agronegócio hoje, né, desde o seu princípio, foi a agropecuária. Sendo que dentro desse agronegócio, as atividades elas vão ser interdependentes. Né? Elas vão estar ali relacionadas uma com a outra. Né? Desde o plantio ao cultivo, à exportação, a quem lida com a questão econômica, enfim, toda essa interdisciplinaridade. Então, num dos polos dessa atividade estão os fornecedores de máquina, equipamentos e insumos agrícolas. Isso é de fundamental importância para o crescimento do agronegócio. Quando a gente fala em agronegócio, a gente está falando em tecnicismo, a gente está falando em mecanização, a gente está falando em desenvolvimento, né, do espaço agrário. Mas aí depois a gente vamos ver, né, os contras, os pontos negativos também. Né? As atividades de processamento industrial, de distribuição e de serviços. Então, se a gente tem um maquinário, né, antes, o que 10 pessoas faziam dentro de um terreno, dentro de um espaço, dentro de uma área, né, de agricultura, hoje esse processo de mecanização é quem faz. Né? Então, a gente tem desde o maquinário aos insumos agrícolas, ao processamento industrial e atividade de serviço. Ou seja, a gente planta, a gente cultiva a laranja, né?
aquela área vai ser cultivada, vai ser plantada, vai ser cuidada, até o seu cultivo, até a sua produção do suco ou os seus derivados. Então, o agronegócio ele se encarrega justamente nesse sentido. E estão articulados 3 setores da economia, né, dessa atividade econômica, que eu acabei de falar para vocês. Nós temos o primário, temos a extração vegetal, né, agropecuária, temos o secundário, que é a indústria, e temos o terciário, que é a distribuição e responsável pela comercialização. Então, por isso que o agronegócio ele se destaca por ser essa atividade interdependentes, né? Porque ele vai ter dentro desses setores, né? Dentro do agronegócio vamos ter 3 setores, o primário, o secundário e o terciário. Vamos ter a matéria-prima dentro do primário, vamos ter a industrialização dentro do secundário e vamos ter a comercialização dentro do terciário. Ok? Então, fica fácil de compreensão. A produção é voltada especialmente para o abastecimento das indústrias. Então, esse é o objetivo do agronegócio. Assim como agricultores e pecuaristas tornam-se fornecedores exclusivos. Obedece às normas exigentes do mercado, como o grau de qualidade, peso, tamanho e aparência, entre outros. Então, vejam bem, daí dentro do agronegócio, a gente parte, né, para o processo industrial. Vejam como cresceu hoje também no Brasil o número dos cursos voltado à agroindústria, né? Então, a agroindústria ela é responsável justamente por trabalhar essas exigências de mercado, né? A qualidade do produto, ele é responsável justamente pela qualidade do produto e a sua comercialização no mercado. Então, a agroindústria, dentro do agronegócio, vai se caracterizar justamente por isso, pela sua, tanto vai estar presente na sua produção, né, na sua área primária, como vai estar presente também na sua comercialização, na sua dissipação desse produto. E daí, né, a gente tem o esquemazinho, né, como que se dá esse processo do agronegócio hoje. Né? Nós temos a agropecuária como sendo o coração desse agronegócio, é a partir da agropecuária que parte, né, o processo industrial. Nós vamos ter, de um lado, os fornecedores e o processamento de distribuição. E quem está ligado a esse processo de distribuição? A agroindústria, que eu acabei de falar para vocês, a agroindústria, a indústria em si, distribuição e serviços. Né? Então, essa indústria ela vai estar interligada com o processo agroindustrial e fornecedor no país. E com relação aos fornecedores, né, eles vão justamente fornecer os insumos e o maquinário. Os fornecedores, eles se preocupam com a dinâmica de dar suporte, né, essa agropecuária através de insumos e maquinários, e de outro lado nós temos a distribuição que está dentro da indústria e da agroindústria e essa distribuição no mercado, no cenário nacional. Então, o agronegócio tem essa carinha, certo? O agronegócio tem esse cenário, né? Parte da agropecuária através de seus fornecedores insumos e maquinários e através do processamento e distribuição, que é justamente esse cenário agroindustrial hoje que vem crescendo a cada dia e vem mecanizando mais esse campo e vem produzindo mais e vem se destacando mais. Então, esse é o cenário. Mas, por outro lado, né, nós temos essa imagem, mostra bem o nosso país, a nossa vivência hoje, do que vem a ser esse cenário atual dentro do agronegócio, né? Esse impacto social que as comunidades, né, de minoria vêm sofrendo hoje com o agronegócio, né? A gente tem a imagem de uma cerca que delimita terras, né? Já parte para a questão fundiária. Também temos um índio, né, que perdeu os seus direitos, não perdeu o direito à terra, né, de plantar, valia a expansão do agronegócio, certo? E nós temos também, né, o agrotóxico hoje, né, que infelizmente vem ocasionar vários problemas ligados à saúde humana,
né? Esses insumos que partem do agronegócio, de um outro lado, ele vem prejudicar a vida não só do agricultor que planta, mas também do consumidor que somos nós, né? Então, hoje, já ouvi várias pessoas dizer, meu Deus, a gente não sabe mais o que coma, né? A gente não sabe mais o que coma. Quanto maior aquele produto, aquela fruta, aquela verdura, mais agrotóxico ele vai ter, né? Então, a gente está de mãos atadas, né? O Brasil, ele é um dos grandes líderes, é um dos grandes consumidores hoje que libera o uso de insumos, né, de agrotóxicos, e isso vem prejudicar bastante. Então, se de um lado a gente tem todo esse cenário, né, bonito de estrutura do agronegócio, do outro lado nós temos o flagelo, nós temos os prejudicados, né? Nós temos os prejudicados, que é justamente essa minoria, né? Os nossos povos indígenas, as nossas comunidades ribeirinhas, os nossos quilombolas e os agricultores e nós como consumidores, né? E nós como consumidores. Então, esse é o cenário brasileiro atualmente. Então, saindo, né, dessa parte desse agronegócio, nós procuramos entender, que eu já deixei claro para vocês, essa agropecuária intensiva, né, que daí a gente entra para a questão dos agrotóxicos, certo? Dos transgênicos, desculpa. Então, essa agropecuária intensiva, né, ela está voltada para um cuidado maior, atende o mercado interno e externo, como eu falei para vocês, uso de máquinas e insumos, adubos, pesticidas, ou seja, a biotecnologia, né, faz parte desse cenário, dessa agropecuária intensiva, certo? Eu coloquei essa parte da agropecuária intensiva e logo em seguida da substância, né, dá prosseguimento aos agrotóxicos, aos transgênicos, porque é justamente o que está interligado, né, saindo desse agronegócio, e o que vem prejudicar hoje a nossa vida e a vida de muitos brasileiros, né, de uma forma geral, como que é o espaço agrário que a gente está estudando. Então, agropecuária intensiva tem assistência técnica do Estado, dos veterinários, né? Tem um aparato maior, os animais são confinados, né? Estábulos, como eu já falei para vocês, tem uma alimentação controlada, e quando se fala em intensiva, não tem como esquecer, requer mais cuidados, certo? E dentro do cenário rural, né, gente, como a aula passa rápido, a gente só tem 8 minutos. Na próxima aula aí a gente prossegue, certo? Mas enquanto dá, a gente vai continuando aqui. Então, os transgênicos, né? O que vem a ser esses produtos transgênicos hoje no nosso cenário agrário? Nós vamos ter os argumentos favoráveis a esses transgênicos, as pessoas que defendem os transgênicos, e nós vamos ter o lado oposto, né? Os argumentos que não são favoráveis, o que vem prejudicar hoje a nossa saúde humana. Então, de um lado, as pessoas que defendem, né, as pessoas que são favoráveis aos transgênicos, né, para eles podem aumentar a produção de alimentos, são fornecedores, fontes nutricionais mais baratas à população mundial. Então, se a gente tem, né, uma nutrição mais barata, temos produtos mais baratos, consequentemente foi em consequência desse aumento dessa produção através desses transgênicos. Tem potencial de acabar com os problemas relativos à desnutrição. Por quê? O que eles alegam? Porque vai ter mais produtos, né? Vai ter mais áreas cultivadas. A produção pode ser mais econômica, já que pode ser desenvolvidos organismos mais resistentes e duráveis, né? A inseminação, a junção, né? O pessoal da agronomia, né? Os técnicos que trabalham muito com essa questão dessa produção desses transgênicos. Plantações de vegetais transgênicas podem requerer menor quantidade de agrodefensivos, água e máquinas agrícolas, por eles serem mais resistentes, né? Produzir substâncias úteis para a saúde humana, como vitaminas, anticorpos e remédios.
Tolerância à pressão bióticas e abióticas do ambiente, né, do espaço que está inserido. Possibilidade de uso de terras improdutivas, né, ou seja, não é necessário um solo tão fértil, tão propício, como ele diz aqui, com alto teor de sal ou poucos nutrientes. A gente sabe que o solo fértil, ele é de fundamental importância para o cultivo, né, de determinados vegetais. Então, isso é de grande valia. Porém, os alimentos transgênicos, né, como a literatura mesmo diz, ele não importa se a terra ela é produtiva, ela pode ter até uma grande quantidade de sal, né, e poucos nutrientes, mas por quê? Como ele é uma planta resistente, ela foi geneticamente modificada, ela vai ser adaptável e ela vai desenvolver naquela área, naquele solo pedregoso, muitas vezes solos rasos, né? A gente sabe que para uma planta, um cultivo ser de grande valia, ele precisa ser solos mais profundos, né? Solos mais ricos. Então, os transgênicos, eles não necessitam de tanto cuidado, de um campo com solos tão férteis, né? Justamente por essa resistência. E aquelas pessoas, aqueles estudiosos, aqueles pesquisadores que são contrários aos transgênicos, né? A produção de transgênicos não resolveria a fome no mundo, uma vez que a fome é um problema de ordem socioeconômica, política, desperdício de alimentos. Quem concorda, né? Tem pessoas aí, vocês podem ser a favor ou contra. Eu, particularmente, eu acho que essa questão da produção, né, de alimentos no mundo, né, da fome no mundo, especificadamente no Brasil, porque que o Brasil é um país que tanto produz, né, e é um dos países que mais tem famintos, né, dentro da Organização das Nações Unidas, né? O Brasil é um país que passa fome, produz tanto, mas é um país que passa fome. Os transgênicos deu jeito? Não. O problema é estrutural, o problema é de desigualdade social, né? O problema parte do problema da desigualdade social. Então, a gente tem um país desigual, que passa por extremas desigualdades sociais, por questões políticas estruturais, né, e conjunturais, além de contar também dos desperdícios de alimentos. O Brasil, infelizmente, é um país que desperdiça grandes alimentos. Então, como Josué de Castro, um grande geógrafo, um clássico da geografia, diz, né, e no livro de Geografia da Fome, que o problema não está na sua produção, mas ele está na sua distribuição. Né? Como que esses alimentos eles estão distribuídos? Há desperdício? Há desigualdade social? Né? Então, isso é um caso a ser pensado. A produtividade e o lucro ficam abaixo das expectativas, não se tem tanta rentabilidade lucrativa com os transgênicos. Os produtos de alimentos transgênicos ficam refém dos fornecedores de sementes, né? Para se ter transgênico, tem que ter a semente geneticamente modificada, é óbvio. Uma vez que todos os anos, no momento do plantio, o agricultor precisa comprar novas sementes, já que elas são estéreis. Então, veja aí também um problema. Os transgênicos podem se espalhar e acabar com a biodiversidade. Vai gerar o quê? As nossas pragas, né? Justamente, cruzamento de outras plantas poderia transferir genes resistentes a herbicidas e assim supestes pestes, né? As pragas, como eu falei para vocês. Então, esses transgênicos, eles podem acabar com aquele bioma, né? Digamos assim, com aquela área e causar uma grande praga, uma grande peste, justamente por não resistir, né? Ser resistentes ao uso de insumos, ao uso de herbicidas. Os países que adotam a produção de transgênicos podem perder mercado consumidores importantes, como o continente europeu, né, que é bastante exigente. O pessoal da Europa realmente é muito exigente com relação ao seu consumo, né? Não é tudo que entra lá. É preciso, obviamente, por conta das barreiras alfandegárias e tudo, existe a vigilância sanitária, né? E é preciso que esses produtos sejam identificados, rotulados, né? Quando vocês forem
comprar alguma coisa, vocês olhem no rótulo, né? Se tem aquela marcazinha daquele T, deixa eu ver se eu coloquei para vocês aqui. Não. Mas é aquele símbolozinho amarelo que tem tipo um Tzinho cortado. Ali mostra que aquele produto é transgênico, né? Então ele não é. Às vezes você vê uma marca, quem usa muito transgênico, a São Brás, ele, o Pipos, vários biscoitos, ele sempre tá lá a marcazinha transgênico. Então a gente já evita comprar, né? Porque ele tem os seus gargalhos. Então, pessoal, nossa aula está acabando aqui, certo? A gente acabou em transgênicos. Na próxima aula, a gente entra com esse espaço agrário de luta, certo? A reforma agrária. Eu peço para que vocês resolvam as atividades no livro, tá bom? É de grande valia para a contribuição do conhecimento de vocês. Na próxima aula, nós daremos continuidade a esse assunto. Vou deixar esses slides para vocês, porque aí vocês já veem a questão, certo? Da luta da terra, toda essa questão que a gente vamos discutir na aula seguinte.